Bom dia. Vou colocar o título aqui. Oi, Márcia. Tudo bom? Então, hoje vamos falar de autoconfiança. Que bom que você está aqui, primeira. Já tenho audiência agora, né? Quero ver, eu vou tirar o meu fone aqui, Márcia, veja se fica. Tá bom? Eu falando? Tá me ouvindo bem? Márcia, tá me ouvindo bem? Acho que tem um delayzinho, né? Tá, obrigada. Legal. Então vamos lá. Então hoje o assunto é autoconfiança. E é engraçado ele ter surgido porque eu tinha feito uma enquete no domingo e surgiram outros assuntos. Oi, Débora, bom dia! Surgiram outros assuntos no domingo, Cirlei também, que as pessoas me pediram para falar e no fim ontem eu estava conversando até com a Elaine, que foi super legal. A Elaine me mandou uma mensagem assim muito bacana, que ela falou que ela sempre faz um elogio da semana para alguém, né? E ela me mandou uma mensagem tão linda. E aí eu me vi assim lá no passado, né? E o quanto eu trabalhei para adquirir essa autoconfiança que para mim foi sempre muito difícil. E aí ela lembrou, no final do ano, quem que estava aqui. A Cirlei não foi, né? A Débora estava fora. A gente fez o encontro dos nanos no final do ano, lá na casa da minha mãe, que a minha mãe ia se mudar, eu queria aproveitar a churrasqueira e tal, e a gente fez o encontro lá. E foi a despedida do Fernando também, né? Que ele foi para Luxemburgo. E eu lembro que na saída, ela me lembrou, né? Ela falou, olha, lembro que te encontrei na saída e você tava triste, tava insegura, né? Não sabia como que ia ser. E realmente eu tava num período, assim, bem difícil, né? Dessas mudanças, né? Transição e o que eu vou fazer agora, né? Então eu vou contar um pouco, que eu acho que as três que estão aqui conhecem essa história, talvez a Márcia não, mas sempre é bom assim para dar uma introdução e para quem vê depois o vídeo, né? Eu sempre tive problema de confiar em mim mesma, sempre. E aí eu fazia lá o meu trabalho, os meus atendimentos, mas eu sempre olhava para as coisas grandes, para os clientes grandes, achando que eu nunca seria capaz, então eu nem tentava, né? Então eu ficava na minha zona de conforto. Eu ia para onde me indicavam, daí um trabalho acabava levando o outro, mas eu tinha muita dificuldade, tanto de fazer o networking, quanto de botar a cara, né, no mundo, começar a fazer esse giro aí para conhecer empresas, para vender. Então, o máximo que eu fazia era mandar um e-mail para uma empresa dizendo quem eu era, me apresentar. Eu sempre dizia assim: para mim é difícil de me vender, mas quando eu consigo uma conversa, eu consigo. É quase certo que eu consigo o cliente. E aí, só que eu tinha essa dificuldade de me vender, né? Você podia botar qualquer produto na minha mão teu que eu conseguia vender. Eu conseguia falar de você, falar do produto. Quando eu gostava mesmo, né? Eu conseguia, mas me vender eu não conseguia. Então eu tinha esse monte de travas. Daí eu conheci o Fernando, ele fazia parte de um grupo de coaching comigo. E aí, depois de um workshop que eu fiz, que eu convidei ele para ir gratuitamente, ele me convidou já para um projeto e a gente começou a trabalhar em cima do projeto. No fim, a gente estava trabalhando junto. Daí a gente criou o WeGrow, acho que no mesmo dia que a gente falou desse projeto. Isso foi em 2017. É. E
E assim, me impulsionou e vamos fazer e super, né? Foi uma sintonia super legal. E o Fernando tinha uma coisa que ele me validava o tempo todo, né? Ele dizia que ele sempre elogiava as coisas que eu fazia, ele dizia, nossa, quando a gente saía de um treinamento, ele apontava alguma coisa. Eu fazia isso com ele também, né? Mas ele me validava, me respeitava, me ouvia, coitado, né? Não morreu. Tá aí ainda. Até esses dias conversei com ele. E aí isso foi muito importante para mim, para eu começar a confiar em mim, né? Eu percebi que tinha uma pessoa ali do meu lado que estava me validando e aquilo era importante e realmente eu estava fazendo a coisa certa. E aí eu me vi assim sem freio, me vi fazendo um monte de coisa que eu não tinha coragem de fazer, ele mesmo que me puxou para as rodas de networking, para os espaços que, vamos lá, tem que conhecer gente, vamos conversar. E a partir daí eu comecei a tomar algumas iniciativas também, e, né, nesse aspecto aí. E aí, Fábio, Clayton, tô voltando, viu? Já tô linda, leve e solta. A gente foi andar de bicicleta hoje, eu e o Cleito, bem cedinho. E aí isso, né? Eu tava no céu e as coisas estavam para dar certo, foi super bacana. E de repente ele me diz: vou embora, né? Não vou mais ficar aqui porque, né, a minha vida é lá, e a gente já tinha esses planos, né? Quando ele iniciou a WeGrow, eu já sabia que um dia ele ia, e a gente queria internacionalizar, por isso que a gente colocou um nome assim que daria para entender em outra língua, né? As siglas, e beleza. E aí o meu chão caiu, né? O que eu vou fazer? E aí eu me percebi sem ele, e depois veio a pandemia, e eu comecei a trabalhar esse aspecto de me desafiar, não, vamos, né? Tenho que ir sozinha mesmo, e fui. E comecei a ir sozinha e fazer as coisas. E aí, o interessante, assim, disso tudo é que eu me descobri mais ainda, né? Você acha que você consegue se trabalhar e que tá tudo bem, que tá tudo ok. E eu tenho me descoberto a cada dia um pouco mais em relação ao meu potencial, né? Acreditar em mim e fazer. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? Eu fiz alguns avanços na minha vida, eu fiz algumas descobertas e eu tô aqui para compartilhar as minhas descobertas. Então, essa necessidade que eu tinha de validação, na verdade, quando eu me vi num momento em que eu não teria mais essa pessoa do meu lado para me validar, eu me vi num momento em que eu precisava me validar. Eu precisava confiar em mim, né? Eu já vinha trabalhando comigo, com a psicologia positiva há muito tempo, então eu já tinha, né, algumas ferramentas, mas eu acho que eu estava na zona de conforto, né? Para tudo eu precisava de opinião, eu não conseguia decidir as coisas sozinha. Quando eu pensava em fazer alguma coisa, eu sempre tinha que dividir, né? E antes do Fernando era pior ainda. E aí você ter uma pessoa do teu lado que te valide é bem importante. Então, uma das coisas que eu quero falar é isso. Validar, valorizar, elogiar, o nome que vocês querem colocar, quem tá do teu lado, é importantíssimo para a autoestima dessa pessoa, para a autoconfiança, para que ela faça as coisas que ela precisa fazer, coloque as coisas que ela precisa colocar no mundo. Então, a gente que vem da PP pratica muito isso, né? Valorizar, destacar as forças de caráter, elogio, gratidão, tudo isso ajuda o outro também a se desenvolver. Então, esse é um aspecto. O outro é, tudo bem, eu faço isso com o outro, mas como é que eu faço isso comigo, né? E aí eu já contei várias histórias aqui do meu profissional em relação às minhas inseguranças, os meus medos de julgamento e tal. E a gente sabe que esses medos, eles vêm da infância, né? Na infância, a gente começa a aprender a ser autoconfiante ou não. Então, são coisas assim pequenas que a gente precisa olhar para os nossos filhos hoje, né? Se a gente faz muito por eles, talvez a gente esteja passando uma mensagem de que eles não são capazes de fazer, por isso que eu faço.
E eu tive dentro da minha família, eu tive a minha mãe, que é um amor de pessoa, tudo, mas ela tem muito isso, né? Vou fazer. Ah, tá. Tá bom, Márcia. Se travar para alguém, falem, tá? Vou fazer, então ela sempre querendo nos prover, né? E nos deixar bem. Às vezes a gente faz com uma intenção boa, né? Mas a gente tá passando essa mensagem. Não, meu filho não é capaz, então eu vou fazer por ele. E eu acho que eu cresci com isso, né? Me achando incapaz. E assim, hoje eu tenho maior gratidão pela minha mãe, pela forma que ela me criou. E tá tudo certo, tá, mãe? Se você assistir aí esse vídeo, tá tudo certo. E a gente usa as ferramentas que a gente conhece, que a gente sabe quando a gente é pai e mãe, e não tem muito o que fazer, né? A gente, depois o filho, quando vira adulto, ele que se vire, porque o pai e a mãe carregam coisas dos pais deles e assim vai, né? E aí, além da minha mãe, tinha a questão do meu pai, né? O meu pai sempre era muito bravo, sabe? Muito autoritário. Então, ele me deixava também insegura, né? As coisas que eu fazia, eu sempre levava bronca, e era uma bronca assim que eu ficava com medo. Então, eu acho que as duas coisas contribuíram. E aí, eu tive que catar os caquinhos, né? Com 40 anos, e acho que hoje eu tô na melhor fase da autoconfiança. E aí, o que traz, né? O que a autoconfiança traz para nós? Gente, tudo. Eu percebi, assim, que as pessoas... Porque eu tinha um olhar para as coisas, eu pensava assim, puxa vida, além de pensar, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir estar ali fazendo aquilo, eu pensava também, puxa, as coisas nunca acontecem comigo, né? Eu me vitimizava, eu dizia assim, ai, por que isso acontece com a outra pessoa? Por que ela... E você não vê o caminho da pessoa, né? Você vê onde ela tá. Então você se compara com a pessoa onde ela está. Você não se compara com ela como uma pessoa como você, que teve que enfrentar os medos, os desafios para chegar onde ela está, né? E você se compara já com quem está no topo. E você pensa, meu Deus, eu nunca... E uma certa inveja até, né? Até falei sobre inveja um dia desses, que a inveja, ela é boa. Mas ela é boa quando você se inspira na outra pessoa para ser igual a ela. E vamos lá, o que ela faz para ser assim que eu também quero ser, né? Mas aquela inveja em que você se sente diminuído, em que você se sente incapaz, em que você queria estar lá, mas não consegue, né? Um pouco de vitimização, isso é super tóxico. Veja, essa coisa de me comparar com o outro e de ter um certo tipo de inveja. Telefone aqui, peraí. Ela veio se desconstruindo ao longo da minha vida, né? O que eu falei agora do Fernando foi que eu ainda tinha algum resquício da falta de confiança em mim. E aí também tinha um pouco de comparação, né? Eu pensava, puxa, parece que eu tô nadando e morrendo na praia sempre, né? E aí eu percebi que quando eu comecei a confiar em mim, quando eu comecei a parar de olhar para o outro, quando eu comecei a aplicar os aspectos que eu conhecia em relação à vida, autoconhecimento em mim, sem me vitimizar, olhar muito para o outro, sem me diminuir, eu adquiri autoconfiança. E a partir do momento que eu adquiri autoconfiança, os outros começaram a confiar em mim. Então, às vezes você não é visto, ou você não é lembrado, ou você não é visto como uma referência, talvez, no mercado, porque você ainda não confia em você, né? Então, tudo que acontece na minha vida, isso sempre foi assim, eu trago para mim. Oi, Angela, tudo bem? Eu trago para mim, no sentido de o que isso está querendo me dizer, né? O que eu posso aprender com tudo isso? E eu não jogo para fora, né? A questão da autorresponsabilidade, até que a gente falou na segunda-feira. Eu sou responsável por isso que está acontecendo comigo, né? Então, o que eu posso fazer com isso? E aí eu tive essa surpresa, né, de vir
a Elaine, que eu contei aqui no começo da live, e me fazer esse super elogio, que foi incrível ouvir tudo aquilo, porque passou a minha história pela minha cabeça, né? E de realmente, não, eu tô no caminho certo, eu tô conseguindo confiar em mim, os outros estão confiando em mim, e é isso aí, né? É isso que atrai as pessoas. E aí, falando, né, todo mundo precisa, a gente tem uma necessidade de confiar na pessoa que a gente está. E se eu sinto um pouco de insegurança naquela pessoa, eu não vou me entregar por inteiro, né? Nenhum cliente vai se entregar por inteiro na mão daquela pessoa. E o meu caminho foi colocar um pouco mostrar um pouco mais de mim e do que eu queria fazer no mundo, do que eu pensava, com pequenos passos, né? Quando a gente tem um medo, eu já falei para vocês aqui que a gente precisa, né, a partir do momento que a gente vai se aproximando do medo, o medo vai diminuindo e aí você consegue ultrapassar o medo. Quando a gente tem algum medo, tem que fazer assim, a gente não vai estar isento, né, não vai fazer o medo sumir, a gente vai ter que enfrentar. E a melhor forma de enfrentar é dar um passo pequeno em direção ao medo. Então, por exemplo, que nem eu que tinha medo de falar em público, né? Uma das formas de eu conseguir ultrapassar esse medo foi, na época, agora eu não faço mais isso, mas na época eu treinava muito o que eu ia falar. Então eu treinava na frente do espelho, eu treinava na frente de família, né, de marido, eu revisava muito texto, eu estudava muito sobre o que eu ia falar para ter todo o repertório, né? E aí, quando eu ia falar, às vezes saía horrível, mas assim foi, eu fui enfrentando. E na vez seguinte, eu vou mais. Então, foi uma coisa, eu sempre digo para vocês aqui, que a gente precisa ter a intenção de mudar, né? E a intenção te leva ao foco, te leva a uma atenção. Então, estar atento às situações. E se eu tenho a intenção de mudar isso, eu vou agarrar isso e eu vou enfrentar. Falem vocês que estão aí, qual que é o problema de vocês com relação, se vocês se identificam com esse tema, o que vocês gostariam de saber em relação à autoconfiança, né? Então, a autoconfiança ela tem a ver com acreditar em você, acreditar na sua capacidade de realização, acreditar nas suas habilidades, nas suas forças. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo bastante sobre as forças de caráter da psicologia positiva. Então, um dos caminhos, que é um caminho que eu também fiz, é valorizar muito e trabalhar muito com as forças de caráter, com as minhas forças, com o que eu tenho de bom. Se eu tenho isso de bom, eu vou colocar no mundo. E sempre me validando, né? Me colocando em situações em que eu posso se livrar da necessidade de validação. Tá, Fábio? Eu vou falando aqui, se eu não te responder, a gente pega de novo no final isso, tá? Que eu acho que com o que eu vou falar, eu vou acabar te respondendo. Então, uma das coisas que também é uma resposta para isso, é você reconhecer o que você tem de bom, né? Fábio, que não me acompanha muito aqui, eu vou te falar o que é isso, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala aqui das forças de caráter. A gente tem um olhar sempre para o que a gente tem de ruim, para o que a gente precisa melhorar, para o que a gente precisa consertar, para o que não tá bom. O trabalho com as forças de caráter é justamente você começar a olhar para o que você já tem de bom, né? Você já tem muita coisa boa que você pode colocar no mundo, então direcionar esse olhar para essas coisas boas, né? O que eu tenho de bom e como que eu posso colocar isso no mundo? Para saber tuas forças, ou você me pede um teste que eu te mando, ou então você pode perguntar para as pessoas o que você vê em mim de bom, né? Isso já vai te dar uma ideia. A outra coisa que é super legal para a gente trabalhar a validação e a autoconfiança, o diário da gratidão e o diário do sucesso. Já explico a diferença. Primeiro, o diário do sucesso. Quando eu pego uma cliente que está com uma autoestima muito lá embaixo, que não está acreditando que as coisas vão acontecer, eu peço para ela fazer um diário do sucesso, que é fazer uma linha da vida dividida em setênios, ou o diário do sucesso ou isso, tá? Desculpa, são dois exercícios diferentes.
Deixa eu falar do diário. O diário do sucesso é assim, escrever num diário o que... Peraí que eu me perdi. A Emília, chegou a Emília. Pausou, voltou? Então, escrever num diário tudo o que eu lembro em que eu tive, situações que eu tive sucesso. E sucesso não é aquilo, ganhei na loteria, ou ganhei um prêmio, ou passei na faculdade. Não, são pequenos sucessos. Às vezes você ajudou alguém e você fez bem para aquela pessoa, isso é um sucesso, né? Você conseguir andar de bicicleta é um sucesso. Então, desde a infância, coloque tudo o que veio na tua cabeça. Isso vai te ajudar a direcionar o olhar para as coisas que você realizou na vida e não ficar com o foco nas coisas que você não consegue realizar, né? Que essa é a nossa tendência, que desperta aqueles pensamentos boicotadores e frustração, e aí você acaba ficando num círculo vicioso. Então, para você criar esse círculo virtuoso, né, para você começar a mudar esse teu mindset, é começar a olhar para as coisas boas que você já realizou na vida, né? Isso vai validar a sua capacidade de realizar. A outra coisa é o diário da gratidão. O diário da gratidão é você também para treinar o teu cérebro, para prestar atenção nas coisas boas, que a gente sabe que isso traz mais felicidade, aumenta a autoestima e etc, etc. É você fazer um diário em que você coloca 3 bênçãos do dia e por quê. Então, por que eu estou agradecendo isso? O que eu estou agradecendo e por que eu estou agradecendo isso, o que isso faz na minha vida. E coisas simples, tá, gente? A gente sempre tem coisa para agradecer. Nós fizemos agora no último Forças de Caráter Módulo 3, esse exercício, e uma das participantes falou assim, nossa, só de fazer o exercício, né? Quem estava aqui, a Débora, a Márcia, a Cirlei, que estavam ali no curso, só de fazer esse exercício, eu primeiro eu disse, não tenho nada para agradecer, mas daí eu já comecei a mudar esse olhar. Então, é muito rápido, muito bom, faz bem, a ciência já, né, é um objeto de estudo científico, então a ciência já traz um monte de benefícios em relação à gratidão, não é uma coisa somente espiritual, nem filosófica, nem nada disso. Então, essas 3 coisas só já vão ajudar a trazer um pouco mais de validação pessoal para você. Diário do sucesso, diário da gratidão e o foco nas forças de caráter, tá? A outra coisa, essas são coisas práticas, né? Exercícios que você pode fazer. As outras coisas, não se comparar, né? Você é você, o outro é o outro, você tem a sua forma de fazer. A Fabi tá aqui, a Ellen fala muito, né, Fabi, em autoralidade. Então, eu fazer o que eu preciso fazer no mundo. Tem um monte de gente fazendo igual. Se eu começar a pensar, tem um monte de gente falando sobre psicologia positiva. Tem um monte de gente fazendo live, né? Que nem as pessoas falam, ninguém mais aguenta live. Ninguém mais aguenta, não. Eu tenho 6 pessoas aqui, 8h30 da manhã, que estão assistindo minha live. Então, tem gente para assistir. E aí, você colocar você, né? Como eu faria isso. Né? Todo mundo faz, mas eu faço de um jeito que ninguém faz. E confiar nesse teu jeito. Então, esse trabalho com as forças, com tudo isso que eu falei, também vai ajudar a você colocar esse teu jeito no mundo. A outra questão, o autocuidado, a autocompaixão, né? A gente sempre precisa olhar para dentro, não adianta eu querer olhar para fora, eu chamar a atenção do outro, se eu não tô me gostando, se eu não tô me enxergando, se eu não estou sendo compassiva até com os meus erros, né? Porque a autoconfiança, ela não garante que você vai chegar a algum lugar, que você vai ter sucesso, né? Ela garante que você vai trilhar o caminho do sucesso, que você vai conseguir trilhar, mas não garante nada. Então, você trabalha sempre com a incerteza, né? Será que o que eu for fazer agora vai dar algum fruto? Pode ser que não. Então, você tem que ter um pouco de flexibilidade e de disposição para correr risco, né? Eu tenho que estar disposta a correr algum risco. Porque quem não corre nenhum risco, quem quer ficar protegido o tempo todo, não vai sair do lugar, né? Eu não vou conseguir estar diferente amanhã se eu não
correr nenhum risco hoje. Então, corra, nem que seja um risco mínimo, para que você não caia, não se frustre, né? Porque a tendência nossa é quando algo dá errado, é a gente se recolher e ficar com medo de fazer de novo, né? Isso desperta um monte de crença, um monte de pensamentos boicotadores que a gente já falou aqui bastante. Então, se eu penso que algo pode dar errado, talvez eu nem tente, né? Isso vai me paralisar, isso tem a ver com os meus medos. É por isso que é importante a autocompaixão, o autocuidado, né? Eu me permitir errar, eu me abraçar quando eu for errar, eu me perdoar, eu trabalhar essa validação pessoal, esse cuidado. Isso, olha que lindo que a Emília falou, que a autocompaixão liberta para a experimentação. Verdade, né? A gente precisa ser autocompassivo e essa autocompaixão, ela dá... Sabe aquele abraço de mãe quentinho? Ou aquele abraço da pessoa que você ama? Ou quando você não tá bem e alguém vem e te faz um carinho e você se sente melhor? Às vezes algumas palavras que uma pessoa fala para você, você tem que fazer isso com você. Você tem que se olhar no espelho quando você não estiver bem ou quando uma coisa não der certo e conversar com você e se abraçar e fazer alguma coisa, né? E aí você vai se sentir melhor e aí você vai conseguir colocar as coisas que precisa no mundo, né? Se libertar mesmo, aqui como a Emília falou, né? Para poder experimentar e trilhar os caminhos que você precisa trilhar. Então, enfrentar, né? Eu falei dos medos, enfrentar esses pequenos medos ou enfrentar aos poucos o teu grande medo, né? São duas coisas, são vários medinhos ou um medão. E aí você enfrentar aos poucos vai começar a te dar mais confiança. Eu contei pra vocês já, não sei se todo mundo que tá aqui sabe, a primeira live que eu fiz, eu tinha um cagaço, não foi live, foi um vídeo, né? Tinha um cagaço de fazer vídeo, e eu sabia que eu precisava fazer vídeo pra ser vista. E isso aconteceu, acho que há uns 4 anos atrás. E aí uma amiga minha, que ela é atriz, e ela trabalha com coaching de comunicação, não sei direito, a Bia, que ela geralmente, às vezes acompanha aqui, ela falou assim, se você tem vontade de fazer e acha que isso é importante fazer, vai lá e faça. E eu olhei pra ela, falou, faça, amanhã eu tô esperando um vídeo teu, ela falou pra mim, né? Eu desliguei aquele telefone, peguei meu celular sem me preparar, sem nada, e falei o que eu queria e pus no YouTube. Assim, não deu nem tempo, foi um susto, assim. Oi, Lu, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui. Então, foi um susto. E daí mostrei pra ela. Eu acho que assim, eu dei umas gravadas, né? Eu gravei umas 5 vezes, sei lá. Mas eu acho que é assim, na hora, eu mandei pra ela, falei assim, olha, tá aqui, tá publicado agora. E aí ela compartilhou, aí não tinha mais volta. Essa pessoa me ajudou e esse impulso então tá, vou fazer, eu aproveitei aquilo naquele momento. Às vezes, se você para pensar muito, você não vai fazer. Falar, será que realmente é isso? Será que vai ficar bom, que não vai? Vou gravar 30 vezes, vou me olhar, não vou me gostar. E não, eu peguei e fiz exatamente o que ela falou, na hora que ela falou, e mandei, publiquei e tá lá, né? Hoje eu não tenho mais aquele canal, que era um canal de autoconhecimento que eu tinha, que era o Reescrevas, que é nessa época que eu conheci a Lu, né, Lu? Ela até fez uma entrevista comigo, um programa que a gente chamava de Conexões. E aí, e daí fiz, né? E a partir daí não parei mais. Naquele ano eu fiz muito vídeo, só que era pro YouTube, né? A gente não tinha lives assim no Instagram. E aí eu comecei a me desenvolver, né, a desenvolver essa questão do falar, do me apresentar, do me expor. No início eu não mostrava para minha família. Lembra, Lu? No início eu não mostrava para minha família, eu morria de vergonha, eu não publicava assim no Facebook, eu não publicava no meu Instagram pessoal, era só no YouTube da empresa, porque eu não queria que eles vissem, que eles soubessem, né? Por medo de reprovação, enfim.
E aí foi, e daí aos pouquinhos, assim, acho que uma tia minha começou a ver, e daí ela começou a falar pra minha mãe, aí minha mãe quis ver, daí minha mãe acabou virando minha fã, e daí foi, né? Mas eu morria de vergonha de mostrar, assim, pros conhecidos, pros amigos, eu falei, no profissional, essas pessoas que eu tenho conhecido pela internet, né, profissionalmente, nos cursos que eu faço, beleza. Mas para família, para amigos, eu não vou mostrar, porque eles vão julgar muito, eles vão falar muito, que eu sei o que eles pensam em relação a isso. E no fim, hoje estou fazendo live aqui, às vezes aparece alguém da família, minha mãe compartilha os vídeos com a família e é assim. Então, às vezes, uns bloqueios bobos, assim, né, fazem com que você não faça o que tem que ser feito. Coloca aí, oi Cris, bom dia. Coloca aí qual que é, o que você tem em relação à autoconfiança, quais são teus medos, quais são as tuas perguntas. Então, a outra questão, Fábio, eu não sei se eu tô te respondendo, mas eu acho que tudo que eu tô falando aqui tem a ver com a tua pergunta, né? A outra questão que a gente precisa fazer é treinar o otimismo. A gente vem falando aqui, né, que o otimismo ele não garante o sucesso, mas ele garante que você vai entrar nesse caminho, né? Então, treinar o otimismo, a esperança, qual que é o olhar que eu posso colocar para essa situação, né? Em vez de catastrofizar tudo, procurar ser otimista com o pé no chão, que a gente sempre fala, não é aquele otimista tipo Alice, né? Pensamentos, agora me fugiu o nome, mas aquele otimista passivo que não faz nada, nem aquele otimista que não tá fora da realidade, né? O coronavírus vai acabar amanhã, por exemplo, né? Um otimista fora da realidade. Opa, talvez a gente fique sem luz. Opa, minha luz aqui, acho que fazia 2 meses estava apagada, eu não troquei, voltou, viu? Não precisei trocar. Então, contar, outra questão. A Lu também tinha esse pensamento. Mas você sabe, Lu, que só o fato da gente pensar, tô falando aqui, a minha família não liga muito para o que eu faço, e ela também tinha esse pensamento. Então tem 2 coisas. Primeiro realmente, a gente tende a supervalorizar as situações, né? Então, por exemplo, eu acho que a minha família vai julgar, vai não sei o quê. No fim, que nem a Lu falou, tô nem aí pro que você faz, não vão falar nada, né? Você é mais uma que tá fazendo isso, ninguém vai julgar. Mas a outra questão sobre esse pensamento de que não liga muito pro que eu faço, às vezes é o pensamento de necessidade de validação, né? De, puxa, ninguém liga pro que eu faço, ninguém não sei o quê. Só que no fundo você queria que ligassem, né? Então tentar ver como é que você pode enxergar isso ou mudar um pouco esse discurso para ele ser um discurso um pouco mais positivo. Talvez, não, minha família não liga muito para isso, ou assim, eu também tinha esse medo, hoje não tenho mais, e pronto, né? Ponto final. Procurar cuidar com essas extensões das nossas frases, que elas acabam despertando em nós, às vezes, coisas que a gente não quer. Eu entendo que para você talvez seja uma coisa bem resolvida, mas eu só estou falando para os outros, porque às vezes é esse ponto aí que está pegando. A Márcia, medo, julgamentos interferem diretamente na nossa confiança. Comparações. Márcia, né? É o que a gente vem falando aqui. Tanto, por isso que a gente falou no começo da live, se você tem a oportunidade de elogiar, de validar, de valorizar alguém, faça, né? Porque você vai estar contribuindo para a construção da autoestima e da autoconfiança dessa pessoa. Imaginei, Lu, que você é super bem resolvida, né? Eu só falei mesmo para outras pessoas, que eu acho que é importante. Às vezes a gente coloca algumas coisas no final das frases e aquilo é uma coisa que pode estar atrapalhando, né? Pode ser um pensamento que vem aí e aquilo pode estar atrapalhando alguma ação. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é bem importante, né? Como é que você conta a tua história? A tua história, ela tem muitos mas ou a tua história, ela tem muitos es? Como que você fala a tua história? Então, a forma como a gente fala sobre nós diz muito sobre quem
sobre como nós funcionamos, não sobre quem nós somos. Sobre como nós funcionamos e como que nós enxergamos o mundo. Dependendo da maneira que eu me apresento para alguém, se eu me apresento, por exemplo, alguém me pergunta de alguma coisa, né? E eu falo assim, o curso, né? Que agora tô fazendo alguns cursos online. O curso foi bom, mas eu tive 30 interessados e só 10 fizeram inscrição. Esse tipo de fala, esse tipo de discurso, essa forma como a gente conta a nossa história pode gerar uma certa insegurança no outro, né? Isso demonstra a minha insegurança, a minha falta de confiança em mim, o meu olhar negativo para as coisas, né? Em vez de eu dizer assim, puxa, 30 procuraram e 10 se inscreveram, né? Em vez de eu dizer isso, eu digo 30 procuraram, né, fazendo aquela cara, ou até o meu movimento corporal para demonstrar isso, mas 10, né, como se eu estivesse achando ruim, é uma coisa boa. Então, esse cuidar com o discurso, com a forma como a gente conta a nossa história, mas isso não para o outro, né, não para a validação do outro, mas para nossa própria, as nossas palavras. Se a gente começa a transformar as nossas palavras ou a nossa forma de pensar, a gente já está trabalhando na autoconfiança, né? Eu falo, tem algumas coisas que eu falo e que eu tenho que até hoje pensar a forma como eu vou falar, porque aquilo ainda não está automático em mim. Por isso que a atenção e a intenção são importantes, né? Eu tenho a intenção de mudar isso e eu vou ficar atenta a esse pensamento para ele não vir dessa forma na minha fala. Né? E quando você não está atento, você acaba soltando algumas coisas. E não que não seja você. É você, mas é você em construção. É você querendo ser melhor. Vamos ver. Já falei da disposição para correr riscos, da história. Oi, Ana, tudo bem? Agora que eu vi, Lázara, isso. Olha, hoje eu tô enxergando melhor, né? Não entendo, porque segunda-feira eu tive que pôr óculos na live e hoje eu tô enxergando melhor. E aí, tem uma coisa que eu queria falar sobre o excesso de autoconfiança. Então, a gente já falou da falta de autoconfiança e até um pouco da modéstia, né? De você não... Porque eu acho que você tem que falar, sim, sobre os teus feitos, você tem que não ser o centro da atenção, mas valorizar essas coisas em você. Mas você também não pode extrapolar, né? A ponto do ego se sobrepor, do ego super valorizado, né, que a gente chama, que é o lado disfuncional do ego, que é aquele lado em que você está pensando só em você, pensando no poder, pensando o quanto você está bem, você está maravilhoso, o quanto você está realizando. Eu sei que a Lu tá aqui, ela também não gosta muito disso, né, de eu conseguir fazer isso e você então também vai conseguir, né? Esse tipo de discurso assim, ele pode gerar identificação, né? Mas ele pode gerar repulsão também, dependendo, ou ele pode diminuir ainda mais as pessoas, porque as pessoas acham que você é inatingível, acham que você atingiu o topo. E quando você atingiu o topo, quando você é autossuficiente, quando você é super confiante de você, você não precisa de ajuda, você não precisa das pessoas. Então a tendência é que as pessoas acabem se afastando um pouco de você, né? Porque você está exalando, em vez de autoconfiança, está exalando pretensão, talvez. Você está sendo muito pretensioso demais. Então, um pouco de humildade, né? Um pouco de autoconfiança com tranquilidade, com serenidade, né? Saber que isso é bom para você. Claro, inspirar, falar, contar as histórias, inspirar as pessoas, mas também contar as suas fraquezas ou por onde, pelo que você passou, né? Para conquistar aquilo. E aí tem que ter esse equilíbrio. As pessoas, quando elas te veem muito
lá no alto, elas acham que você, elas podem até valorizar por um momento, mas elas acham que você é inatingível, né? E você tem que cuidar também. Eu lembro que quando eu fazia entrevista de emprego e eu tive muita dificuldade de conseguir uma época, porque eu tinha muitas formações e eu tinha tido uma experiência bem legal numa área, só que eu estava migrando para outra. Isso, deixa eu ver quando que foi. Eu tinha, eu acho que uma experiência boa de formação e tinha tido uma experiência boa numa área, mas eu estava migrando para outra. E as empresas olhavam para mim e falavam assim, você tem muita experiência para esse cargo, você não pode... Eu falei, não, mas eu estou disposta a aprender, a ficar... Não, mas o teu currículo e as coisas que você falou, você é demais para o cargo. Então, talvez... para aquela vaga, porque quando era vaga maior, aí eu não me colocava assim, mas para aquela vaga que era menor do que o que eu sabia fazer, eu tinha um excesso de autoconfiança. E aí eu assustava as pessoas, falando, não, colocar essa menina aqui para quê, né? Ela vai 1 mês, 2 meses, vai querer sair, porque ela é muito boa pro cargo. E eu não era assim tão boa pro cargo, mas eu me coloquei acima, né? Me colocava assim como se fosse. Então, nesse momento eu tinha autoconfiança, quando o cargo era menor. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Autoconfiança e excesso pode gerar arrogância, né? Eu acredito mais em quem tem coragem de mostrar sua vulnerabilidade. E a gente fala muito aqui sobre vulnerabilidade, né, Lu? Sobre essa autenticidade e vulnerabilidade. E ontem eu ouvi até na live da Jéssica, que foi nossa aluna do curso de forças, ela falou uma coisa super interessante sobre a autenticidade, né? Que não é você ser diferente, né? A autenticidade é você se assumir como você é, com suas vulnerabilidades, né? E não ser diferente, que isso também pode passar a impressão dessa arrogância, dessa pretensão, né, Lu? Então, deixa eu ver o que mais que eu posso falar, deixa eu ver se eu anotei algumas coisas aqui. Acho que não, gente, eu acho que... Bom, sempre tem um monte de coisa para falar, né, mas eu não quero ficar enrolando vocês que estão aí. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês têm alguma sugestão de tema para segunda-feira? Eu tive uma ideia. Vou fazer o seguinte, eu sei que tem bastante gente se adaptando aí para esse novo normal, né? E tendo que tomar algumas atitudes e não consegue. E eu quero convidar vocês que estão aí hoje para fazer uma live comigo, pra gente trabalhar essa quebra de paradigmas aí, quem nunca fez live. Por exemplo, uma que vai fazer, que já conversei com ela, é a Cris, né? Falo Ana porque tá Ana Cristina, mas é a Cris. Vamos marcar para semana que vem uma live sobre produtividade, Cris. Mesmo quem já fez e quiser fazer de novo, Lu, tá super convidada. E as pessoas que estão aí e que talvez precisem de um desafio aí para se soltar, entre em contato comigo depois da live, pode ser aqui pelo direct, quem não tem meu WhatsApp. E a gente marca essa live para você dar um primeiro passo aí em relação a... não se trata de... né, não estou trabalhando com lives e com marketing digital, mas se trata de te desafiar a fazer uma coisa que talvez você se apaixone e não queira mais parar. Ou você acha que não tem capacidade de fazer. As pessoas sempre vêm aqui... Produtividade com gentileza. Você, Lu? Legal. Só que a Cris já vem falar sobre produtividade. Daí tinha que ser outro assunto. Vamos ver. Que eu... Medo, Débora. Então, todas as pessoas que vêm falar comigo aqui, que nunca fizeram live, elas dizem assim, a Cirlei fez, recomendo, já fez 2, né, Cirlei? Elas dizem assim, você deixa a gente super à vontade, eu tava nervosa, mas depois... Porque é um bate-papo. Eu não tô pedindo pra você estudar e vir aqui. Eu tô dizendo, venha pra falar sobre o que você quiser. E aí eu dou um jeito de inserir a psicologia positiva aí. Oba, a Fábio vem, a Fábio já faz, né?
A Débora vem também, Débora. Tô esperando. A Lu. Não, mas eu achei a sugestão tua bem legal, Lu. E a Cris, que já estava marcada. Vamos ver quem mais. Quem mais? Então vamos lá. Então falem comigo, as lives são todas segundas e quartas. A princípio eu tô sem convidados, daí eu lanço uma nova série que é série assim, desbloqueio, sei lá, a gente dá um nome para essa série aí. Ângela, medo! Gente, não precisa vir, se você achar que não se conecta, né, com o que você está fazendo no momento e que você não precisa disso, não precisa vir, né? Como elas são, e a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode fazer, uma vez eu fiz uma live aqui que foi muito legal, só que caiu, daí teve que voltar, mas foi super legal. Quando eu terminei a primeira série, que foi uma série assim de vários profissionais que eu trouxe e tal, inclusive a Cilei participou dessa primeira, não, a Cilei não. Cilei foi da segunda da de forças. Eu fiz um final convidando todo mundo que participou, eram uns 20, para chegar e vir conversar comigo. Então era assim, entrava um, ficava 3, 4 minutos, saía, entrava outro, daí às vezes caía, daí eu não conseguia, mas foi super legal. E a pessoa vinha dar um recado, tipo, o que tem de bom na crise, né? Foi super bacana. Então o que dá pra gente fazer para conseguir colocar todo mundo é fazer 20 minutos para cada um, e a gente faz num dia 3 pessoas, no outro dia 3 pessoas. Eu vou ver quem vai me procurar para fazer, e conforme for o número de pessoas a gente divide. Conforme for a gente faz um dia para cada, tá? Então no máximo 3, no mínimo 1. Tá bom, gente? Então um beijo grande, uma ótima semana, e para quem me perguntou da Maria Positiva, eu não tive tempo ainda de fazer essa semana o vídeo dela, mas vou fazer. E talvez fique para a semana que vem. E aí mandem sugestões de assunto, tá bom? Beijo, valeu!